Olá a todos, eu sou o professor Leonardo, estamos aqui de volta no nosso curso preparatório para exame de ordem, na nossa disciplina de Direito Penal, dando continuidade ao nosso bloco de aulas sobre teoria geral do delito. Na aula passada, como nós vimos, demos início ao estudo da antijuridicidade, ou seja, daquela relação de contrariedade entre a conduta típica e o ordenamento jurídico penal como um todo, ou melhor, o ordenamento jurídico como um todo. E nós vimos que a antijuridicidade sempre dependerá da ausência de normas permissivas. Em determinados casos, eu posso praticar uma conduta típica e essa conduta típica será autorizada pelo ordenamento. Vimos na última aula, em breves linhas, o estado de necessidade, previsto no artigo 24 do Código Penal, e a legítima defesa prevista no artigo 25. Nós vamos continuar hoje vendo as duas últimas causas contempladas lá no nosso artigo 23, que traz o rol de excludentes de antijuridicidade, previstas expressamente no Código. Vamos ver então o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. Quando eu falo de estrito cumprimento de dever legal, eu observo que o Código Penal, diferentemente do que fez com o estado de necessidade e com a legítima defesa, não se ocupou em regulamentar, em descrever no que consistiria essa excludente. Por que isso? Porque eu vou buscar o conteúdo dessas excludentes, e isso vale também para o exercício regular de direito, fora do ordenamento jurídico penal, no mais das vezes. Onde é que eu vou encontrar a possibilidade de agir de acordo com um dever legal? Vou encontrar no Código Civil, na legislação trabalhista, na legislação tributária. Então aqui eu tenho, no estrito cumprimento de dever legal, como o próprio nome já diz, um dever estabelecido por lei. Não posso ter aqui o exercício o cumprimento de um dever que esteja previsto tão somente por normas morais ou normas éticas. Então, quem agirá em estrito cumprimento de dever legal, no mais das vezes? Os agentes da administração pública, aqueles que são investidos por lei de determinadas prerrogativas, aqueles que estão no exercício de determinadas normas permissivas, como, por exemplo, o empregador quando exerce o poder diretivo em determinadas situações. Então, nesses casos, eu vou ter, sempre que o legislador prever um dever legal de agir, se eu estou dentro dos limites desse dever legal de agir, eu não posso ser responsabilizado por eventuais condutas típicas que sejam ali praticadas. Vamos imaginar, por exemplo, um oficial de justiça que pratica o arrombamento de uma porta no cumprimento de um mandado, ou mesmo o policial militar que pratica o arrombamento de uma porta no cumprimento de um mandado, de uma ordem judicial. Por mais que eu tenha ali o crime de dano, esse crime de dano não será responsabilizado a esse agente na medida em que ele estava cumprindo uma determinação que é amparada pelo direito. Eu vou ter, muitas vezes, também, deveres legais fora do âmbito da administração pública. Nós vamos encontrar muitos exemplos disso no Código Civil, por exemplo, quando eu tenho previsões de deveres entre particulares. Veja, por exemplo, o artigo 1634 do Código Civil, que fala do dever que os pais têm de dirigir a criação e educação dos filhos. Ao fazer isso, por vezes, os pais podem incorrer em determinadas condutas que, pelo menos em tese, seriam típicas. Como, por exemplo, pelo menos até recentemente, isso era pacífico na doutrina, o uso moderado de castigos corporais. Recentemente tivemos uma lei que estabelece uma vedação quanto a isso, mas uma vedação passível ainda de interpretações. Então, vejam que o dever legal de agir aqui, ele sempre será destinado a uma pessoa determinada. Não posso criar também deveres de agir indeterminados. Isso fica muito claro no âmbito da administração pública, na medida em que os agentes administrativos têm lá as suas prerrogativas de agir bem delimitadas nas legislações respectivas.
Então, toda vez que eu estou amparado por um dever de agir e eu estou cumprindo esse dever, não posso ser responsabilizado por condutas típicas, desde que, evidentemente, condutas que guardem moderação, né? Temos que lembrar sempre da vedação de excesso, lá do artigo 23, parágrafo único. Também se aplica aqui essa vedação de excesso. Por outro lado, quando eu falo do exercício regular de direito, eu tenho a contraparte do estrito cumprimento do dever legal. O raciocínio aqui é o mesmo. Uma vez que o legislador pode criar deveres, também pode estabelecer direitos. E ao estabelecer esses direitos, eu posso exercê-los de modo a não ter a minha conduta tida como antijurídica. Vamos imaginar, por exemplo, a situação daquele que participa de uma arte marcial, um esporte de contato. E ao exercer a sua atividade de acordo com as regras desse esporte, acaba causando uma lesão a terceiro. É evidente que, se não houver excesso, ele está amparado pelo exercício regular de direito, na medida em que ele está praticando uma atividade de acordo com as regras que foram pactuadas livremente pelos participantes. Veja que aqui no exercício regular de direito, eu tenho uma amplitude um pouco maior em relação ao estrito cumprimento do dever legal, na medida em que a doutrina e a jurisprudência admitem que mesmo situações não expressamente contempladas pelo ordenamento jurídico podem ensejar o reconhecimento da excludente, como as regras esportivas, por exemplo. Então, quando eu tenho um esporte de contato ou mesmo uma arte marcial, desde que eu esteja praticando essa conduta de acordo com as regras e sem agir com excesso, eu estou aqui amparado pela excludente. Dificilmente podemos fazer um catálogo de todos os direitos, bem como de todos os deveres legais. Daí a necessidade de se interpretar caso a caso. Eu tenho que verificar em cada situação qual é o direito aplicável ou qual é o dever legal exigível em relação ao agente. Ok? Vamos, para fechar agora a nossa aula sobre antijuridicidade, ver algumas situações pontuais das excludentes já analisadas. As excludentes são, pelo menos em regra, reais, ou seja, elas são aplicáveis a uma situação onde o agente tem a vontade, a consciência e consegue perceber de que modo se dá a situação fática. Mas eu também posso ter aqui, em relação às excludentes de ilicitude, principalmente em relação ao estado de necessidade e à legítima defesa, eu posso ter uma situação imaginária ou ainda uma situação putativa. Quando eu falo aqui de uma situação imaginária ou putativa, eu falo de uma situação onde o agente imagina estar amparado por uma excludente de antijuridicidade. Ele imagina estar numa situação em que estaria autorizado a agir por legítima defesa, ou por estado de necessidade, ou ainda por estrito cumprimento do dever legal, ou ainda por exercício regular de direito. Como eu resolvo essas situações imaginárias, essas situações putativas? Se a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal ou o exercício regular de direito são reais, evidente que aí aplica-se a exclusão da antijuridicidade, como já visto. Mas em relação a essas excludentes meramente putativas, eu vou encontrar a sua tutela no artigo 20, parágrafo 1º. Vamos ver lá. O artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal diz que é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Então vejam aqui que interessante. Se eu tenho um erro justificável pelas circunstâncias, então, quando eu tenho uma situação onde não seria exigível daquele que age por erro aguardar o resultado para ver se seria efetivamente caso de agir em legítima defesa ou em estado de necessidade ou por qualquer outro excludente, se o erro é plenamente justificado pelas circunstâncias, eu tenho aqui uma isenção de pena. Não vou ter aqui o reconhecimento puro e simples da excludente. Por que isso?
Porque o artigo 23 deixa claro que não há crime quando o agente pratica o fato amparado por um excludente. Então, eu nem entro no plano da culpabilidade, que nós vamos ver na próxima aula. Agora, aqui o legislador fala, é isento de pena, ou seja, eu não vou reprovar esse agente. Ele não vai ter o reconhecimento da excludente de antijuridicidade, mas não sofrerá também a repercussão, a consequência, que é a pena privativa de liberdade, né, ou a pena de multa, qualquer que seja a pena, desde que o erro seja plenamente justificado pelas circunstâncias. Se o erro é injustificável, né, e olha lá a parte final do parágrafo 2º, do parágrafo 1º, quando eu falo do erro derivado de culpa, se o tipo tem previsão culposa, o agente é punido. Se o tipo não tem previsão culposa, então ele também será declarado isento de pena. Então, quando eu tenho aqui uma excludente meramente imaginária ou putativa, eu tenho que pensar nisso. Se o erro é justificável pelas circunstâncias, eu sempre isento o agente de pena. Quando o erro é injustificável, o agente somente será punido se houver forma culposa para aquele crime. Se houver forma dolosa, a repercussão é a mesma do erro justificável, ou seja, isenção de pena. E como nós já vimos também, principalmente no estado de necessidade e na legítima defesa, não posso ter exclusão da antijuridicidade de modo antecipado ou de modo pré-ordenado. Isso vale também para o exercício regular do direito ou mesmo para o estrito cumprimento do dever legal. Eu tenho que observar a situação concreta onde a conduta se faça necessária e depois eu excluo a antijuridicidade. Não posso agir antecipadamente e com isso esperar que a minha antijuridicidade seja excluída. Ok? Nos vemos então na próxima aula. Se gostaram da nossa aula, por gentileza, compartilhem com seus colegas. Um grande abraço e até a próxima aula.